O time se apresentou relativamente bem, mas perdemos 3 pontos. Aqui era inadmissível o Santos iniciar uma campanha onde quer ser protagonista, quer ficar na primeira página do campeonato. Vim aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. Eu só acho que alguém precisa relembrar essa fala do presidente do Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu por 2-1 e ele largou essa aí. Mas, Thiagão, beleza. Relembrar isso precisa de motivação. Os jogadores do Vasco, eles precisam dessa motivação a mais aí? Claro que não, concordo com você. O Vasco está na zona de rebaixamento nesse momento. 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Tá aí a motivação. Mas eu não sei se você viu o jogo do Atlético Nacional contra o São Paulo. Ali pelos acréscimos, o cara dá um tapa no corredor, me vem o lateral do São Paulo levando bola, levando lateral, levando sei lá quem, levantou todo mundo. De repente, ali pelos acréscimos, tá aí aquele combustível a mais, porque, como eu disse no nosso vídeo de ontem à noite, se tem um time que o Vasco não pode perder nesse momento, é o Santos. Por isso também, com certeza, mas claro, pela classificação nesse momento, o Santos tem 5 pontos a mais que o Vasco, então de forma nenhuma o Vasco pode perder essa partida, além da sequência que a gente tem. Eu acho que todo vascaíno tá botando uma fé aí, Cabo da Ciolo, uma corrente de fé nessa sequência. Santos, Juventude, Corinthians, Sport e Ceará. Família, se liga só, no momento que estou gravando esse vídeo, é 2 horas da manhã. Então, eu gravei a nossa última resenha, repercutindo ali as últimas notícias em relação ao Carlos Cuesta, Andrés Gomes, Luan Cândido. No momento que estou gravando esse vídeo, não apareceu mais nenhuma informação nesse sentido, mercado da bola. Espero que quando acordar a gente tenha aí boas notícias. Mas o show não pode parar, a resenha não pode parar. Então resolvi aqui gravar um vídeo diferente, eu até fazia isso em outro canal, resolvi fazer aqui no Vasco em Família. Vamos focar na partida contra o Santos, trazendo aqui um canal de um santista fazendo o cara a cara, o 11 contra 11, Santos contra Vasco. Bem interessante, ele vai falando aqui, a gente vai pausando, se discordar de alguma coisa, e aí também já projetar essa partida no domingo às 4 horas. Já tô logo te avisando, porque a gente não vai aqui repercutir algumas notícias, falar sobre as notícias, porque não tem nada novo. Então eu não vou ficar aqui inventando coisa. A gente faz essa dinâmica aqui diferente. De repente, se você não gosta da dinâmica desse vídeo, tamo junto aí no nosso próximo vídeo. A gente espera trazer aqui boas notícias, beleza? Mas antes, dá aquela força para o Thiagão. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hypa o vídeo. E claro, quer comprar uma camisa do Vascão? Show de bola? Parceria aqui do canal. Vasco em Família mais Fute Fanatics. É isso mesmo. Todas as camisas do Vascão vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Tá tudo separado. Show de bola. Camisa branca, de goleiro, a preta. Comprando no nosso link. Tem que ser no nosso link. Não dá pra chegar lá. Fute Fanatics. Não, aí tu não vai ajudar o Thiago. Tem que ser aqui no nosso link. Thiagão, eu pago alguma coisa a mais? Nada mais. Não paga R$1 a mais. Mas você comprando no nosso link vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Vamos pra resenha? Tá na tela. A questão é que o jogo contra o Vasco eu vejo um jogo muito equilibrado. São equipes que têm um plantel que poderiam estar melhor no campeonato, porém eu acho que são equipes mal treinadas, tá? Equipes que o treinador faz mais erros do que acerto, prejudicando o potencial técnico dessas equipes, né? Então acho que é um confronto bem equilibrado que vai ser decidido na questão de qual técnico faz menos merda domingo, né? Pelo menos no meu ponto de vista, né? Então, galera, sem muita enrolação, já vou começar aqui, tá? O mano a mano, e como sempre, começando pelos goleiros, né? E a gente já tem um duelo dificílimo, um duelo muito bom, né? De 2 grandes goleiros, né? Gabriel Brazão e Léo Jardim. Eu vou ser muito honesto que desde o momento que o Léo Jardim chegou no Vasco, eu sou meio suspeito para falar dele, eu sou muito fã dele, porque eu acho um baita de um goleiro, né? Eu acho que é um goleiro a nível seleção, assim como o Brazão também é. Esses dias, vocês perguntam para mim, o Brazão é o melhor goleiro do Brasil? Eu, de bate-pronto, eu sempre falo que o Fábio está à frente, eu acho que o Fábio é mais completo. Mas antes de eu fazer esse mano a mano, eu analisei os 20 times do Brasil, os goleiros, né? Eu acho que hoje, sendo muito frio, tirando o meu coração de lado, eu acho que o Brasil tem um grande futuro e merece seleção. Mas o Léo Jardim também merece ser um grande goleiro e eu acho o Léo Jardim mais completo. Aqui eu tenho que analisar 2 coisas, momento
e se o jogador é mais completo que o outro. Então, assim, eu acho que o momento do Brasão pode até ser um pouco melhor do que o do Léo Jardim. Porém, o combo de momento, mais questão de ser mais completo, eu acho que é um dos poucos confrontos que o Brasão perde no Brasil hoje. Então, eu escolho o Léo Jardim. Repito, para mim o Brasão é o terceiro melhor goleiro do Brasil, perdendo para Léo Jardim e para o Fábio. Então, aqui eu fico com o Léo, tá bom? Passando para o próximo confronto na lateral direita. Família, rapidamente, só pontuando aí uma questão, porque eu fiquei até surpreso, tá? Com essa escolha dele aí do Léo Jardim. Não que é um absurdo, né? Claro que não. É uma questão porque o goleiro deles realmente está fazendo um grande campeonato. E se continuar, né, dessa forma, deve até, não sei se ganhar algum prêmio individual, é difícil, né? Porque o Santos está mal colocado. Mas está pegando muito. Eu lembro que em outro canal eu fiz isso, né? Esse cara a cara, com outro canal santista. E ele votou, né, no Brasão e não no Léo Jardim. E o meu argumento foi, opa, calma aí. O Brasão tá chegando agora no Brasil, não tem um campeonato brasileiro nas costas, e o Léo Jardim, poxa, vem de 2 campeonatos, né? Pelo menos 3, podemos dizer assim. Na verdade, 3 turnos, vamos colocar dessa forma, né? Porque fez um primeiro turno fraco, né? Falhou bastante. Claro, teve alguns jogos, por exemplo, contra o Galo, né, na estreia de 2023, ele pegou muito, mas não foi aquele primeiro turno consistente. Agora, a partir do segundo turno e 2024, o Léo Jardim deu show. E o Brasão está fazendo um grande campeonato, né? Um primeiro turno aí sensacional. Então, continua aqui com esse argumento. O Léo Jardim, e o Brasão é mais jovem, então tem muita estrada aí pela frente, mas no momento eu também, né, escolho o Léo Jardim, porque, como eu disse, né, tem 2 campeonatos aí em alto nível, 3 turnos, vamos colocar assim, então tá pegando muito o nosso goleiro. Temos Mike contra Paulo Henrique. Bom, assim, eu não gosto muito desse lateral do Vasco. O Mike vem de 2 boas partidas, já tinha uma carreira bem mais consolidada do que o Paulo Henrique, né? Perdeu espaço no rival. Como é momento e questão de ser completo, aqui o Mike, para mim, ganha até com uma ampla vantagem. Não acho o Paulo Henrique também um bagre, tá? É que eu acho que o Mike está bem à frente do jogador do Vasco, tá bom? Passando para a defesa, nós temos Luizão. Família, eu só vou pausar aqui o que eu acho que eu tenho alguma coisa para acrescentar. Assim, em relação à carreira, não tem o que falar, né? Não tem debate. O Mike é um cara vitorioso, até porque está bastante tempo aí no Palmeiras, pegou então esses times aí, os elencos fortes e tudo mais, sempre brigando por alguma coisa, conquistando. E assim, eu não vou falar que é um absurdo o voto dele, porque eu não tenho acompanhado o Mike, cara. Eu já não estava assistindo o Mike no Palmeiras e também não vi nenhuma partida dele pelo Santos. Eu estava vendo algum comentário, poxa, não lembro se foi do GE, da ESPN, falando que o Santos demorou tanto para contratar um lateral e estava aí no rival, o Mike, no caso, o rival deles, né? O Palmeiras. Parece que o Mike ajeitou essa lateral aí. Então não acho nenhum absurdo. Mas, né, momento, eu acho que o PH é um cara muito forte fisicamente, é um cara que defende bem. Eu acho que ele não tem, né, a qualidade que o Mike tem no último passe, mas quando você bota na balança essa força física, a parte defensiva, é difícil você limpar a cara ali com o PH, mas beleza, eu acho que não é nenhum absurdo. Versus Maurício Lemos, tá? E, gente, antes de continuar, que fique claro, tá? Eu tô fazendo uma escalação do que eu acho que vai acontecer, porque o Santos vai começar a esboçar o time para domingo hoje e amanhã, né? E o Vasco tem alguns desfalques, por exemplo, vendeu o João Vitor, não tem o Verratti disponível, então montei o Vasco com base dos últimos jogos de quem o Diniz poderia escalar. Então eu coloquei aqui Luizão e Maurício Lemos, lembrando que o Diniz às vezes improvisa até o Hugo Moura de zagueiro, mas eu fui de Maurício Lemos. Bom, aqui o Luizão fez uma boa partida contra o Cruzeiro, mas é um zagueiro muito instável ainda. É um zagueiro muito novo que tem um futuro pela frente. Já o Maurício Lemos, ele é um pouco mais completo que o Luizão, né? E por mais que ele não seja titular dessa equipe, eu acho que o Maurício Lemos leva uma vantagem mínima, mas acaba levando também, tá bom? Bom, passando para a outra dupla de zaga, nós temos Gil contra Lucas Freitas. O Lucas Freitas, assim, é um zagueiro que eu até gosto, né? Não sei a opinião dos vascaínos sobre ele, mas é um zagueiro que eu gosto nos poucos jogos que eu vi do Vasco. É um zagueiro que eu achei muito regular. E é um zagueiro promissor também, eu acho que tem muito para evoluir. Diferente do Luizão, o Lucas Freitas já está se consolidando, tá? Agora, a questão do Gil ainda é muito instável, tá? Eu acho que o momento do Gil é instável. A gente viu ele sofrer para marcar Gabriel Verón contra o Juventude, porém, contra o Cruzeiro ele já fez uma boa partida, nada espetacular. Mas assim, como o Gil está no momento de oscilação, e eu acho que o Lucas Freitas é o momento mais regular, eu vou ficar também com o zagueiro do Vasco aqui. Na lateral esquerda, nós temos um confronto de muita qualidade, são 2 laterais esquerdos
que eu gosto muito, tanto o Piton como o Souza, eu acho que são bons jogadores na parte do apoio. Na parte defensiva, né, eu acho que são laterais que sofrem um pouquinho mais, mas são laterais promissores. Na questão, o Souza é mais promissor, o Piton já tem um pouco mais de idade, mas é um grande lateral. A principal arma do Vasco era Piton e Verratti. Sem o Verratti, eles perdem praticamente uma arma muito forte, que era o jogo aéreo. Entretanto, se eu tiver que escolher entre Souza e Piton, eu acho que o Souza leva uma ligeira vantagem. Eu acho que ganha, mas por uma vantagem bem mínima, tá bom? Então aqui eu vou escolher o Souza, beleza? Passando agora para o meio-campo, nós temos Zé Rafael, eu acho que ele vai ser o titular. Família, deixa eu pontuar aqui uma questão em relação ao Souza. Tô vendo aqui a idade dele, né? Ele tem 19 anos, me parece que é um jogador aí da base do Santos, se eu não me engano, que assumiu essa titularidade aí, eu acho que há pouco tempo, né? Tanto que ele tem aqui 9 partidas na Série A e uma assistência. Cara, a gente sabe que o momento do Piton é muito ruim, né? Principalmente na defesa, vem falhando muito esse ano. Foi responsável, sim, pela nossa eliminação na Copa Sul-Americana, diante do Del Valle, mas não dá, né? Eu acho que a gente está falando de um jogador de 24, não é tão velho assim, e até pontuei isso para falar do Luan Cândido, né? O Piton tem 140 partidas na Série A, 140 partidas. Eu acho que isso tem que pesar, né, em relação aí ao Souza, que é uma amostra muito pequena, né? 9 jogos aí na Série A. Então eu ficaria também com o Piton. E não o Rincon. Eu acho que o Kleber vai apostar numa saída de bola um pouco mais rápida contra o Hugo Moura. Galera, eu sei que o Zé Rafael não vive um bom momento, tá? Mas ele é bem mais completo que o Hugo Moura. O Hugo Moura pode estar mais inteiro na questão física, mas é um volante que eu não gosto, tá? É um volante que eu acho que ele tem síndrome de mercado livre, entrega em casa, sabe? É um cara que eu, particularmente, eu, Gabriel, não gosto do jogador Hugo Moura, né? Depois que eu disse isso, eu tenho até medo da gente perder pro Vasco com o gol do Hugo Moura. Então, particularmente, aqui é uma escolha que vai muito da minha opinião mesmo, tá? Eu acho que o Zé Rafael é mais completo e, apesar de viver um mau momento, eu fico com o Zé Rafael. O próximo confronto do meio-campo, nós temos 2 bons jogadores. Aqui eu já gosto dos 2 jogadores, que é o Bom Tempo, que tem um futuro muito promissor, e o Tietê, tá? O Tietê, que a gente fala que é pau para toda a obra, né? Aquele cara que dá para colocar na lateral, de volante, de meia, né? Já o Bom Tempo é a alma do Santos, né? Porque é o cara que dá dinâmica, procura a jogada para a frente. Eu acho que, assim, o Bom Tempo tem tudo para ser um jogador melhor do que o Tietê no futuro. Hoje o Tietê ele é mais completo, só que o momento do Bom Tempo é bem melhor do que o do Tietê, entende? Por exemplo, se fosse o Tietê do Botafogo, talvez eu escolheria o Tietê. Mas o Tietê hoje, eu acho que ele está abaixo do que ele pode entregar. Então vou escolher o Bom Tempo nesse caso. Repito, eu tenho que analisar momento e a questão de quem é mais completo. O Tietê pode ser até mais completo que o Bom Tempo hoje. Porém, o Bom Tempo, eu acho que está num momento muito melhor do que o Tietê. E quando eu coloco na balança, acho que o Bom Tempo ganha por pouco do Tietê hoje, tá bom? Mas o Tietê é um grande jogador e que fique registrado isso. Família, aqui também é um outro ponto que a gente pode debater. A análise dele, na minha opinião, aqui do Santista, não está sendo, né, de uma maneira clubista, né? Ele está com bons argumentos ali. Eu discordo do Mike, do PH, do Piton, mas entendo, né? E aqui eu consigo entender também, porque tem muita gente elogiando, né, esse Bom Tempo, e ele é mais jovem, né? No setor de meio campo ali tem mais vitalidade, mais força física, mais velocidade, mas a gente está falando de um cara que está jogando muito bem, né? Na minha opinião, não foi tão bem assim contra o Galo. Acho que foi a pior partida dele nessa volta aí, né, pós-Copa do Mundo. Então é um cara que está em alto nível. Mas aqui eu entendo, né? Claro que meu coração de vascaíno ia ficar com o Tietê, porque está jogando muita bola, mas não acho nenhum absurdo ele escolher aqui o Bom Tempo por essa questão, pela juventude, por estar bem, né, tecnicamente falando, e ter mais força física que o Tietê. Bom, agora o confronto de maior qualidade técnica, né? Opa, perdão, acabei voltando a imagem. Neymar e Coutinho, né? Tá certo que a gente queria o Neymar do Barcelona contra o Coutinho do Liverpool. Seria maravilhoso, né? Mas, enfim, são 2 jogadores que, na questão técnica, eu não tenho um A para falar dos 2. Porém, eu acho o Neymar bem mais completo que o Coutinho. Sempre foi, tá? O Coutinho, cara, eu não tô desmerecendo. O Coutinho teve uma fase na Europa ali, no Liverpool, principalmente, fora do normal, né? Infelizmente, ele fez escolhas na carreira lá na Europa que prejudicaram o andamento. O Neymar também, quando saiu do Barcelona e foi para aquele time do PSG, né? Então, assim, são jogadores completos, com uma história muito bonita na questão da carreira. Mas hoje eu acho que o Neymar, ele entrega mais para o Santos do que o Coutinho para o Vasco. Repito, não estou tirando a importância do Coutinho no Vasco. Só estou falando que eu acho que o Neymar hoje, momento e questão de ser completo, acho que ele ganha nos 2, tá bom? Bom, vamos para o ataque. Começo pelo lado. Aqui eu não tenho nada, absolutamente nada para falar, né, nessa comparação aí Coutinho e Neymar. Só pausei aqui para
naquele momento de fé, né, para que o Coutinho possa ser decisivo nessa partida. Eu estava vendo aqui, né, a última vitória do Vasco sobre o Santos lá em São Paulo foi em 2017 e o nosso camisa 10 ele foi decisivo, né? Decisivo. Na época o Nenê decidiu pra gente, marcando um gol de falta e dando um passe importante ali, né? O Vasco estava brigando pela pré-Libertadores, então aquela vitória foi muito importante. Inicia o jogo perdendo, né? Começa o jogo perdendo, acho que com um gol do Ricardo Oliveira, um golaço do Evander, né? Uma sapatada de fora da área, e aí no final do jogo o Nenê garante a nossa vitória com um gol de falta. Tava até vendo essa comparação, que eu tava gravando um shorts nesse sentido, né? Do Neymar e o Coutinho. Eu tava vendo, né? O Coutinho tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro, nenhum gol, uma assistência. E o Neymar tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro com 3 gols. Né? Fez gol contra o Flamengo, né? O Neymar, e 2 contra o Juventude, não é isso? Um foi de pênalti? Não me recordo. Mas vem, né, conseguindo ajudar o Santos em relação a gol, né, gols. Porque o Coutinho, cara, no jogo contra o São Paulo, apesar de não ter feito gol, eu acho que ele foi fundamental. Então eu espero que ele possa jogar, performar daquele nível, daquela maneira e contribuir, né, com assistências ou gols, né, para que a gente possa sair vitorioso contra o Santos. Vamos caminhar aqui para o ataque. Direito, né? Por que tá Cabadeiro versus Ryan? Porque eu acho que o Roleiser não joga esse jogo de titular. Lembrando que isso é um achismo aqui, tá? Gabriel, por que o Roleiser não joga, na sua opinião? Porque o Kleber tá percebendo que o fato do Roleiser não ajudar na marcação tá estourando tudo no Mike. Então, provavelmente ele vai colocar o Cabadeiro, ainda mais pela última partida. Bom, o Cabadeiro jogou muito bem a última partida, mas são apenas 3 jogos, né, para falar muito sobre o Cabadeiro. 2 boas partidas contra uma ruim que ele entrou na fogueira, né? Eu acho que foi mais culpa do Kleber do que dele jogar mal contra o Sport, tá? Mas enfim, o Cabadeiro parece que vai ser um jogador muito interessante no Santos. Mas do outro lado tá o Ryan, que é um dos principais jogadores do Vasco. É um garoto muito promissor, tá? Eu acho que se souber lapidar ele tem um grande futuro pela frente. Mas nessa aqui, com todo respeito ao Cabadeiro, tomara que o Santos até ganhe com o gol dele, mas aqui eu fico com o Ryan. Eu acho um baita jogador, tá? Ryan eu acho mais técnico, né? Tá bom? Bom, o outro confronto a gente vai para a esquerda. Eu acho que Guilherme será titular, ainda mais depois da partida contra o Cruzeiro. E temos o Nuno Moreira. Olha, aqui eu não vou precisar me alongar. Eu vou escolher o Nuno Moreira porque ele é um jogador mais técnico e regular do que o Guilherme. O santista que gosta do Guilherme vai ficar puto comigo, mas ele vai entender o porquê eu vou escolher o Nuno Moreira. O Nuno Moreira, ele é um jogador mais regular que o Guilherme. Porque eu acho que o Guilherme ele é 880. Tem partida que ele erra tudo, como tem partida que ele parece o Pelé, sabe? Vou dar um exemplo. Contra o Cruzeiro ele parecia o Pelé, deu uma baita assistência, fez o gol, né? Ele é importante para o Santos, ele é bom de se ter no elenco. Só que assim, tem dia que ele tá igual o Pelé e tem dia que ele tá igual o Nilson. Entende o que eu tô falando? O Nuno Moreira, além de eu achar um jogador mais técnico que o Guilherme, ele tem mais regularidade que o Guilherme. Perfeito. E o último confronto aqui, temos Tiquinho contra Garré. Né? O Garré, vou ser muito honesto, não é um jogador que eu tenho um amplo conhecimento. Tiquinho estava jogando mal, mas as 2 últimas partidas dele foram ok, 2 partidas que ajudou o Santos lá na frente. E o Garré é um jogador que eu não conheço tanto, repetindo, né? Agora, se fosse aqui Verratti e Tiquinho, eu escolheria o Verratti e não precisava me alongar. Mas, assim, entre esses 2, eu vou ficar com o Tiquinho por ter um conhecimento bem melhor do que o conhecimento que eu tenho em relação ao Garré. E o pouco que eu vi dele não gostei muito, não. Mas, como eu falei, não conheço tão bem, então por isso eu vou mais pro lado do Tiquinho do que o lado do Garré, tá bom? Então ficou assim nosso mano a mano. Vamos lá. Léo Jardim, Mike, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Souza, Zé Rafael, Bom Tempo e Neymar. Ryan, Nuno Moreira e Tiquinho. Vocês estão vendo que vai ser bem equilibrado o jogo, né? O Vasco ficou com 1, 2, 3, 4, 5 jogadores e o Santos ficou com 6. Acho que é o primeiro mano a mano que o Santos acaba ganhando, né? Então aqui eu acho que é um jogo bem equilibrado, apesar da ligeira vantagem do Santos, mas eu acho que é um jogo extremamente equilibrado, né? Ainda mais que o time do Diniz é 880, né? Ou ganha ou toma goleada. É incrível isso. Família, eu vou finalizar por aqui mesmo, mas só para pontuar, né? Ficou ali 6-5, né? E geralmente tem também a disputa do treinador. E segundo ele não quis escolher nenhum dos 2 porque ele não gosta nem do Diniz. Segundo ele, foi um dos piores treinadores que passaram pelo Santos, o Fernando Diniz, e ele também não gosta do Kleber Xavier. Eu sei que esse argumento que eu vou utilizar, eu não gosto. Infelizmente, tá? Infelizmente, o Diniz é campeão da Libertadores, né? Do campeão da Libertadores. E o Kleber Xavier tá pegando seu primeiro trabalho. Então, assim, eu sei que ele não gosta de nenhum dos 2, mas nessa comparação, o Diniz leva. E aí ficaria no mano a mano, 6-6, né? 6-6. E basicamente é isso, família. É o que a gente vem falando. É muito equilíbrio, Vasco e Santos. Eu falo isso com vocês, eu acho que são 2 times bem parecidos, em características, deficiências, né? Jogadores que jogam pela beirada,
o camisa 10 de cada time. Então, assim, é muito parecido, na minha opinião. Eu só acho que o Vasco tem que aproveitar as chances, né? Não pode dar sopa, né, para o azar. Discordo do Sormani. Ele falou: o Vasco vai jogar atrás da linha da bola. Não vai, né? O Vasco não joga assim, o Vasco joga pressionando, principalmente no primeiro tempo, cria as oportunidades e jogando fora de casa, irmão, você tem que cravar, né? Por exemplo, contra o Internacional, né, a gente teve várias oportunidades de fazer, né, 1, 2. Claro que não dá para você ter tranquilidade jogando fora de casa, mas eu acho que você, né, vai diminuindo ali o ímpeto, perdão, do adversário, vai sentindo, vai vendo que você está bem, que você está criando as oportunidades e está cravando. Isso é importante. O Vasco não vem fazendo. O Santos, ele vem de uma partida, né, que podemos dizer que está dando a sorte que a gente, né, não está dando. Porque, pelo que falaram, foi pressionado, marretado pelo Cruzeiro e saiu perdendo apenas de 1-0. Voltou melhor, né, para o segundo tempo e conseguiu a virada. Isso não está acontecendo com a gente. Na maioria dos jogos, o Vasco performa, né, até bem, cria várias oportunidades, mas infelizmente não consegue vencer. Agora não tem conversa, não tem papo, não tem desculpa. O Vasco tem que tentar, né, vencer o Santos para a gente caminhar nessa sequência importante. Em relação ali, né, só pegando o gancho do que ele fala do Tiquinho e do Garré, eu acho que ele vai escolher o David, manter o Ryan por aqui, né, e o Nuno pelo lado esquerdo. Tava vendo um amigo lá do grupo de membros, né, o Will, grande Will, tamo junto, ele falou: Thiago, de repente o Diniz vem com Pumita por aqui, Ryan de 9 e Nuno na esquerda. Poxa, se o Diniz optar por isso, eu ia ficar muito surpreso e chateado, para não dizer revoltado. Eu acho que não tem o que inventar, cara. O David já jogou assim, não é eu amo o David, não, mas acho que é um cara que pode fazer parede, que pode fazer a capa do Batman, tem mais movimentação que o Verratti, tem mais qualidade técnica que o Verratti para fazer uma parede, uma tabela, e o Vasco perde, claro, no homem-gol e na bola aérea, sem sombra de dúvidas. Mas eu não mexeria, não inventaria nada de Pumita para cá, Garré para cá. Não, mantenha a estrutura e você só vai improvisar, né, o David. Se ele optar por uma zaga mais pesada, né, se for Gil e Luan Pérez, que o Luizão me parece que é mais rápido, é mais jovem, então, o David pode, né, aproveitar essa zaga pesada aí com o Luan Pérez ou Gil, né? Então eu acho isso, família. Gostaria da sua opinião. Fui, tamo junto.